Tô morrendo de saudade de falar com vocês, de a gente interagir, mas como a gente não pode, eu vou tirar esse quadro dessas fotos da família e logo logo a gente vai ter aula. Bem, hoje então a gente vai falar sobre uma nova classe gramatical que é os pronomes. Esse é um baita de um presente para facilitar os nossos textos, as nossas falas. Em vez de a gente ficar repetindo sempre a mesma palavra, a gente vai poder usar um pronome, um lugar do nome, que aí nós vamos ter um pronome substantivo, como se fosse um substantivo, nós vamos substituir um substantivo, ou também a gente tem um pronome que ele acompanha um substantivo. Hoje nós vamos aprender os pronomes pessoais, os que têm a ver com as pessoas, né? Ou com os seres que estamos nos referindo. Vamos supor que eu esteja falando sobre a menina foi no mercado, a menina comprou banana, a menina... Fica muito enjoativo. Então, a gente usa, quando a gente está falando sobre quem é que está fazendo a ação. Ela foi, ela comprou, ela chegou. Então, essa menina, no nosso caso aqui, é quem está fazendo a ação. Então, a gente usa o pronome pessoal reto. Quais são os pronomes pessoais retos? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. O tu e o vós são muito pouco usados quando a gente pensar na conjugação verbal. Mas a gente aqui no sul usa muito o tu no lugar do você, que em outras regiões é muito comum. O tu, então, é um pronome pessoal e ele tem a ver com, então, eu que estou falando com o tu, no caso, né, ou com o ele. O ele, na verdade, é de quem estamos falando. Mas sempre que envolver uma pessoa, ele chegou no mercado. Tu vais no mercado? Eu vou no mercado. Quem é que está indo ao mercado? Eu. Ou com quem estou falando? Tu. Ou de quem estamos falando? Ele. Ok? Então, os pronomes pessoais são os que fazem as ações. E aí, nós temos então a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Eu, tu e ele. E temos o plural delas. O eu, quando é mais pessoas além de mim, né? É eu e mais pessoas, é nós. Primeira pessoa também, agora do plural. O tu, com mais pessoas, é o vós. Pouco usado na linguagem oral, mas nós devemos conhecê-lo, porque nós vamos encontrar em textos mais antigos que usam muito o vós. E o ele, no plural, é o eles. Então, nós temos 6 pessoas que vão fazer as ações. O eu, tu, ele, primeira, segunda e terceira pessoa, e os plurais delas. Primeira e segunda, terceira pessoa do singular, eu, tu, ele. Agora, elas no plural. Nós, vós, eles. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Ok? E quando eu não estou fazendo a ação, eu vou chamar os pronomes pessoais de oblíquos. Oblíquo é quando ele serve como complemento. E aqui eu coloquei um exemplo para a gente ver como é que a gente usa isso. Eu, quem é que está fazendo, fui no mercado buscar álcool gel. Eu, ainda continua sendo quem está fazendo a ação, não encontrei o. Agora, eu não encontrei o quê? O álcool gel. O álcool gel não está fazendo ação. Ele está lá na prateleira me esperando, ou não no caso, né? E eu fui buscar e não achei. Então, eu não achei o quê? O álcool gel. Eu uso o pronome pessoal, mas agora o oblíquo, que funciona como complemento. Está completando a ação. Quem é que fez a ação? O pronome pessoal reto. Quem é que completa a ação? Aqui neste caso, eu estou me referindo ao álcool gel. Bem, mas não são só os pronomes pessoais que existem. Nós temos 7 tipos de pronome que nos auxiliam a nos comunicarmos. Nós já conversamos sobre os pronomes pessoais, nós vamos conversar sobre os de tratamento, os possessivos, os demonstrativos, os indefinidos, interrogativos e também os relativos.
Prestem atenção que aqui eu fiz uma lista de pronomes. No final de cada um deles eu botei um ponto e vírgula, porque todos eles estão falando de pronomes. E lá no final, depois da minha listagem, eu coloquei um ponto final, ok? Porque acabou a minha lista. Isso é uma maneira de nós usarmos quando estamos fazendo uma listagem. No final deles, a gente, em vez de botar um ponto, a gente põe ponto e vírgula, porque ainda tem mais gente para ser listada, ok? Então, o pronome pessoal a gente já conversou, que tem dois tipos. O pronome é aquele que faz as ações, é o pronome reto. Pronome pessoal reto. Este é o nome e sobrenome desse pronome. E tem o pronome pessoal, que não é aquele que faz a ação. Ele é chamado de pronome pessoal oblíquo. É aquele complemento que vai remeter a algo já dito. Por exemplo, eu posso dizer, isso é para mim. Muito obrigado. Em vez de isso é para eu, não, porque não é eu que está fazendo a ação. Isso é para mim. Obrigado. Agora, quando eu vou dar isso para outra pessoa, aí é eu que vou fazer a ação, então eu não vou usar o mim. Algumas pessoas falam assim, isso é para mim fazer? Mim não faz nada. Mim não é pronome que faz ação. Quem faz ação é eu. Isso é para eu fazer? Aqui na nossa região, nós estamos muito acostumados a usar o mim no lugar do eu, quando estamos querendo falar sobre fazer uma ação. Isso é para mim fazer? Mim não faz nada. Mim é um complemento de ação. Quem faz é eu. Isso é para eu fazer? Eu faço. Então, eu que estou fazendo a ação. Cuidado com esse mim, ok? Outro problema que nós temos com o pronome pessoal, entre o pronome pessoal reto e o pronome pessoal oblíquo, é quando eu digo assim, eu fui no shopping e encontrei ele. Esse é o jeito de a gente falar no dia a dia, uma maneira coloquial, uma maneira informal de se falar. E a gente entende, tá tudo certo. Agora, na hora de nós escrevermos, mas como se fosse uma segunda língua, nós temos que prestar atenção. Eu fui no shopping, fui eu que fiz a ação de ir. E lá eu queria achar um livro e eu encontrei ele. Não, eu não encontrei ele, eu encontrei o. Eu não posso usar o ele neste momento quando eu estou escrevendo de uma maneira mais formal, uma maneira mais que estou prestando atenção no que estou fazendo. Agora, quando eu estou falando, não há grave problema, desde que eu não esteja numa apresentação, que eu não tenha que ter cuidado na hora de falar. No dia a dia é perdoável. Mas, como eu falei para vocês, nós precisamos prestar atenção na nossa língua, senão daqui a um tempo a gente vai estar falando um outro idioma que não é a língua portuguesa. Por isso que existem regras, existem leis que nos fazem ficar dentro delas para que a gente, daqui a muitos anos, a gente consiga entender a língua portuguesa, ok? Então, a gente trabalhou com pronomes pessoais na última aula e agora a gente vai falar sobre pronomes de tratamento. Você sabe que você é um pronome de tratamento? Ele é uma redução, na verdade. Há muito tempo atrás, as pessoas falavam vossa mercê. Eu devo a você esse favor de você estar me ouvindo. Então, as pessoas antigamente chamavam vossa mercê. Depois do vossa mercê, ele foi reduzindo porque era muito comprido. Vossa mercê chegou, vossa mercê, né? Então começou a ser você, algumas pessoas diziam, daqui a pouco ele virou você. E lá no sudeste do nosso país, eles acabam falando C, né? Você foi, você vai. E nas redes sociais ele virou o V e o C, né? Ou de outra forma, para poder falar com outra pessoa que é mais comum da gente conversar. Então, eu posso usar você para falar contigo, por exemplo. Mas aqui no sul, a gente prefere usar o tu, né, de modo geral. Mas o você não é um pronome pessoal. Ele é um pronome de tratamento. Então, quando a gente tem mais intimidade, a gente pode usar você para se referir a outra pessoa. Quando eu tenho respeito por alguma pessoa, eu vou chamar, a senhora chegou, a senhora está bem, o senhor, principalmente com pessoas mais velhas ou pessoas que eu não tenho muita intimidade, eu vou preferir o
senhor e senhora como um pronome de tratamento. Mas existe uma lista. Dependendo de a autoridade com quem estou me referindo, eu devo usar um pronome específico para aquela pessoa. E a gente vai estudar sobre isso, cada um deles, os pronomes de tratamento, quais são e para que autoridades eu devo usar. Vou deixar um quadro para vocês olharem, para a gente não se alongar muito, eu já estou aqui com alguns minutos e daqui a pouco fica muito difícil de você carregar esse vídeo. Nós temos também os pronomes possessivos, que indicam o quê? Posse. Então, se é eu que estou falando, as coisas são minhas, ou isto é meu, isso é posse. Se eu estou falando, me referindo ao tu, eu vou falar isso é teu, isso é tua, vou depender do gênero da pessoa que está sendo falado. Por exemplo, a mesa é sua, né? Então, os pronomes pessoais, a gente tem que prestar atenção, porque a gente, às vezes, eu encontro em algumas redações, nós se encontramos lá, então. Nós nos encontramos lá, então. Nós temos que fazer essa concordância entre o pronome pessoal e todos os outros pronomes. Se eu estou falando de mim, é eu, e eu vou encontrar com outra pessoa, eu e mais alguém, nós nos encontramos aqui no pronome pessoal, tá? Eu só lembrei agora, mas a gente vai acontecer também no possessivo. Se eu estou me referindo à primeira pessoa, aqui também vai ter que ser a primeira pessoa, singular ou plural. Depois nós temos os pronomes demonstrativos. E aqui eu vou fazer um videozinho só para ele, porque ele é bem interessante. Até daqui a pouco, pessoal!